porque hoje nós trataremos de uma das partes mais importantes na interpretação bíblica. Nós estamos agora no terceiro degrau. No primeiro degrau, você estudou todo o pano de fundo do livro. Você não abriu a Bíblia ainda. Você estudou quem escreveu, quando escreveu, as características daquele livro. Você leu para informação alguns esboços, como os autores constroem e dividem seus argumentos. E na medida em que você for lendo esboços, você vai perceber que os autores eles colocam de um jeito diferente, onde começa um capítulo, onde termina, onde começa um argumento, onde termina. Isso é importante só para você conhecer a linha geral do ensino daquele livro. No primeiro degrau, você conhecerá as características teológicas daquele livro, onde ele aponta para Cristo. Você conhecerá todo o pano de fundo de determinado livro. Isso é muito importante, porque você está pondo cabresto em seus paradigmas, em seus pressupostos. Daí você pode ir para o segundo degrau, que é pegar a Bíblia, abri-la. Eu disse que, de preferência, a Bíblia sequinha, sem ser aquela Bíblia de estudo. A Bíblia de estudo, ela será útil mais à frente, um pouco mais à frente. Nesse momento, leia só a Bíblia, porque se você ler notas de rodapé, você ficará condicionado e viciado, e não vai conseguir se deleitar na palavra do Senhor pura e simples. Então abra a Bíblia. Se você entender que aqui essa versão está um pouco complicada, eu aprecio a João Ferreira de Almeida Revista e Atualizada. Eu acho uma tradução muito rica, muito fiel. Ela é quase uma transliteração, que ela pega o original e procura ter cuidado em traduzir palavra por palavra, mas também ela tenta ter cuidado em dar sentido àquele texto. Mas se você tiver dificuldade com a João Ferreira de Almeida, que tem cerca de 9.000 vocábulos, você pode abrir também a mensagem de Eugene Peterson, que é uma tradução recente, é uma tradução muito livre. Você pode abrir a NVI, você pode abrir a Nova Tradução na Linguagem de Hoje com muito cuidado, porque a João Ferreira de Almeida, de 9.000 vocábulos, nós temos a Nova Tradução na Linguagem de Hoje com cerca de 3.500 para no máximo 4.000 vocábulos. Quando você reduz de maneira tão drástica a quantidade de palavras para traduzir a Bíblia, o risco é o que acontece na Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Eles interpretam determinados textos que deveriam ser simplesmente traduzidos, não interpretados. E alguns interpretam usando o quê? Os óculos, através dos quais eles enxergam a vida. Então você tem sistemas de doutrina claramente enxergados através da tradução, da Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Eu acho um perigo, mas você pode usar com esse olhar atento. Eu te sugiro, primeiro, leia o texto na João Ferreira de Almeida, depois você lê a NVI, depois você lê a Nova Tradução na Linguagem de Hoje e termina lendo a mensagem. Você adquirirá uma visão muito clara do texto. Por que ler em outras versões? Porque a Nova Tradução na Linguagem, a Nova João Ferreira de Almeida Revista e Atualizada, possui uma linguagem erudita, uma linguagem rebuscada. Na medida em que você lê outras traduções, fica mais simples, ok? Agora nós vamos para o degrau 3. Essa é a parte que muitos consideram mais difícil. Mas na medida em que você aplica o degrau 3, você adquire de maneira muito natural a maturidade no uso da ferramenta. O degrau 3 é o quê? Você pegar o seu texto bíblico e estudar os verbos no passado, no presente, no futuro, os verbos no imperativo. Verbo é muito importante porque nos revela o movimento das ações. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que acontecerá. As cartas do Novo Testamento, que são 21 cartas, estão repletas de imperativos, que são ordens. Não são sugestões, são ordens. Então é muito importante você conhecer os verbos. Determinadas conjunções, mas, porém, contudo, todavia, mudam a direção do texto. Determinadas conjunções, por isso, portanto, está concluindo linha de raciocínio. Vai te ajudar a entender, o autor desenvolveu toda uma cadeia de argumentos
ele agora começa, portanto, por isso, então agora ele vai concluir. Para eu entender o que ele vai dizer, é importante olhar para o que ele disse, porque ele argumentou e agora ele vai concluir. São as conjunções. Depois você vai observar palavras que se repetem, palavras ou expressões que se repetem. Eu pedi que vocês abrissem no domingo retrasado o Salmo 136, porque as suas misericórdias duram para sempre, porque as suas misericórdias duram para sempre, porque as suas misericórdias duram para sempre. Um único salmo aparece 27 vezes a mesma repetição, porque as suas misericórdias duram para sempre. E na medida em que vocês abrirem os olhos para enxergar esse detalhe de palavras ou expressões repetidas, vocês vão perceber o quanto elas estão presentes nas Escrituras. Por que isso é importante, gente? Porque na medida em que a gente repete palavras e expressões, nós estamos imprimindo a nossa cadeia de raciocínio através daquela repetição. Meu filho vai banhar, todo dia, meu filho vai banhar. Seu filho vai crescer tendo entendimento de um único desejo seu: seja higiênico, pelo amor de Deus, porco. Então você percebe nas Escrituras que a repetição de palavras e expressões é usada para nos ajudar a compreender o sentido daquele texto. Porque palavras e expressões, elas vão acontecer dentro de uma linha de raciocínio. Quando aquelas palavras ou expressões repetidas pararem de acontecer, é porque o autor está mudando de assunto. Uma nova linha de raciocínio está se iniciando. Verbos, conjunções, palavras repetidas. Muito importante entender tudo isso. Ok? E depois, nesse degrau 3, é muito importante você escrever uma paráfrase, reescrever o texto com as suas próprias palavras. Por que isso é importante? Porque está forçando você a apertar um pouco mais a coleira dos seus paradigmas, dos seus pressupostos, para compreender o texto. Pastor, é difícil. No início, é claro que é. Nós estamos iniciando ferramentas novas. O nosso cérebro não as conhecia, se conhecia, estavam enferrujadas. Agora precisará desenferrujar essa estrutura mental. No início, eu escrevia tudo isso. Agora, na medida em que eu leio a Bíblia, a minha mente já faz essas ferramentas de maneira automática. Os primeiros sermões que eu preparava, eu gastava 30 horas de estudo. E essa é a média. Para cada 1 minuto pregado é 1 hora de estudos. Então você imagina, pregar 6 vezes por semana. Hoje eu consigo fazer de maneira muito mais fácil, porque eu prego em livros bíblicos inteiros, sermão expositivo. Eu sei o que eu vou pregar no próximo domingo, no outro domingo. Eu fiz o primeiro degrau. Eu conheci todo o pano de fundo do livro. Esse pano de fundo serve para o resto da vida. Eu li 5, 6 introduções. Eu sei que o autor da primeira carta a Timóteo é Paulo, que escreveu a carta a Timóteo para esse propósito, que os argumentos contidos naquela carta são esses. Isso não muda, nunca. Eu li 1 Timóteo, que é uma carta numa sentada. Depois eu li 1 Timóteo agora, com caderno, caneta na mão ou computador. Leio um primeiro bloco de versículos, comparo com outras versões bíblicas, vejo expressões que se repetem, presto atenção em tudo isso, reescrevo o texto. E na medida em que eu reescrevo o texto, que eu faço a paráfrase, o sermão vem prontinho na minha cabeça, as divisões do texto. Note que na medida em que a gente obedece os degraus, nós estamos assimilando muitas informações. Todas essas informações, elas serão úteis para você liderar um pequeno grupo, discipular homens, discipular mulheres, trazer uma rápida devocional à sua família, numa noite de Natal, numa manhã de Páscoa, numa devocional nas férias, no culto doméstico, na sua própria devocional diária. Eu aplico esses 7 degraus de maneira automática em minha devocional diária. Eu escolho um livro e vou seguindo versículos. Minha mente já vai usando tudo isso de maneira natural e fica muito mais fácil. O sermão que antes demorava 30 horas para ser feito, hoje demora 1 a 2 horas.
É claro que tem outros fatores aí, tá, gente? Tem muitos outros fatores aí, viu? Mas vamos aplicar tudo isso que eu estou falando com vocês. Eu vou pegar o Salmo primeiro aqui. Alguém sugere um outro texto? Eu não planejei os textos que eu vou trazer para vocês, justamente para mostrar que isso pode ser feito com qualquer texto bíblico. Alguém tem alguma sugestão? Tem motivos escusos aí? É o seu texto de interpretação, né, irmã? Eita, gente. João 14, vamos lá, ó. Em primeiro lugar, para entender João 14, é necessário compreender, olha o degrau 1, o contexto, que João 14 vem dentro de um bloco de ensinos que começa em João 13. O bloco de ensinos vai de João 13 a João 17. Jesus está sentado com seus discípulos naquela refeição que a gente conhece como a última ceia. Em João 14, Jesus está lavando ainda os pés dos discípulos e conversando com eles, dando um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Jesus sabe que seria traído rapidamente, horas depois, que no outro dia estaria morto. Então o momento era alarmante. Em várias ocasiões, Jesus já havia dito aos seus discípulos: o Filho do Homem veio, será traído pelos principais sacerdotes, escribas e anciãos, vão espancá-lo, vão rejeitá-lo, todos o abandonarão, mas depois de 3 dias ele ressuscitará. Os discípulos estavam apreensivos, alarmados. Então, em João capítulo 13 até João capítulo 17, nós temos os acontecimentos da última ceia e as orientações de Jesus pré-morte, antes de sua morte, né? Então, João 14, ele vem dentro desse bloco de ensinos de Jesus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vô-lo teria dito. Olha só, a João Ferreira de Almeida, eu vô-lo teria dito. A gente não usa essa expressão na nossa conversa diária. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Ok? Vamos parar por aqui. Vamos agora abrir uma outra versão. NVI. Olha só, NVI. Não se perturbe o coração de vocês. Já facilitou, não se turbe. Muita gente hoje na educação brasileira, que permanece com o mesmo índice há 16 anos naquele teste do PISA, não sabe o que significa turbar. Então não se perturbe o coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. A João Ferreira de Almeida usa a expressão moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Ficou mais fácil. Substituiu eu vô-lo para eu lhes teria dito. Tornou mais pessoal a leitura. Vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Ok? Li a NVI. Estou adquirindo mais informações. Detalhe, eu estou no degrau 2, viu, gente? Agora eu vou para a nova tradução na linguagem de hoje. Jesus disse: não fiquem aflitos. Mudou. Não se turbe. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos quartos. Primeiro falou moradas, depois aposentos, e agora falou quartos. E eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Por fim, eu leria a mensagem. Não permitam que esta situação os aflija. Que situação? De que Jesus morreria, seria entregue na mão de pessoas terríveis, mas ressuscitaria ao 3º dia. Não permitam que essa situação os aflija. Vocês confiam em Deus, não confiam? Confiem em mim. Há muitos lugares na casa do meu pai. Se não fosse assim, acham que eu teria dito que vou preparar lugar para vocês? Mas, se vou preparar lugar para vocês,
significa que vou retornar e levá-los comigo. Eugene Peterson, na tradução à mensagem, acrescentou uma nota de consolo. Eu vou preparar lugar e vou levá-los comigo, para que possam viver onde eu vivo. Você já sabe o caminho que vou tomar. Ok? Por que nós lemos essas 4 versões? Para assimilarmos as informações do texto com muito mais facilidade. Nós agora conhecemos o texto. Jesus está na última refeição com seus discípulos. Ele precisa lhes trazer orientação que direcionará o caminho dos discípulos para os próximos eventos. Ele quer consolar seus discípulos. Ele quer orientar seus discípulos. Eu vou morrer. Mas eu vou morrer com um propósito. Eu vou morrer para que vocês recebam uma bênção maior. Que bênção maior é essa? Nos versos seguintes, Jesus começa a ensinar do Espírito Santo, que é o Consolador que Ele enviaria para habitar em nós, que nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que você não pode estudar João 14 sem estudar João 15, João 16, que é o capítulo em que Jesus fala do Espírito Santo com mais detalhes, e sem estudar João 17, que é a oração que Jesus faz ao Pai, pedindo que o Pai nos livre do mal, nos guarde e nos preserve desses momentos muito difíceis. Difíceis por quê? Porque os discípulos fugiriam, Pedro negaria 3 vezes, Judas suicidaria. Olha que aflição. Eles veriam Jesus pendurado no Calvário, com o corpo todo rasgado. Ontem eu estava num evento, na festa de aniversário do meu brother Cassimiro, e um senhor que está vindo recentemente à igreja me chamou, e falou: pastor, eu quero tirar uma dúvida com o senhor. Eu assisti um filme esses dias, fiquei impressionado com aquele filme. Os soldados pegaram um instrumento de madeira, cheio de couro, envolvido com arame, com prego, com osso de animal, e batiam em Jesus, que rasgavam o corpo dele todinho. Eu fiquei tão alarmado com aquilo. O nome daquele instrumento é azorrague, que é um instrumento de tortura romano, E ele disse: pastor, era daquele jeito. Aí eu disse: olha, eu acredito que foi pior. Eu acredito que foi pior. Porque Isaías diz que ele seria moído. Ele seria destroçado. Seria motivo de absoluta vergonha. Nós olharíamos para ele e tributaríamos a ele um homem de grande aflição e vergonha. Então você imagina os discípulos verem Jesus crucificado, com o corpo todo dilacerado. Eles iriam acreditar que esse homem ressuscitaria ao 3º dia? Se ele ressuscitasse, em que condições esse homem ressuscitaria? Então olha a importância de você agora encaixar João 14 a 17, 13 a 17, dentro de tudo isso, as situações que viriam, a aflição dos discípulos. Jesus está consolando: não se turbe o vosso coração. Não deu outro sentido? Não se aflijam. É necessário que assim aconteça. Acontecerá para que eu envie o meu Espírito, acontecerá para que eu prepare casa para vocês. Nós só pertencemos à família de Deus porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Se Ele não tivesse morrido pelos nossos pecados, oferecido um sacrifício perfeito em nosso lugar, nós não teríamos sido adotados à família de Deus. Nós não teríamos recebido perdão passado, presente e futuro. Então era necessário que isso tudo acontecesse. Então Jesus disse: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Olha que nota de consolo. Além de enviar o seu Espírito, Jesus está falando de sua segunda vinda, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus garante que a sua morte não será o fim, que os seus discípulos têm a garantia de que habitarão com esse Cristo para todo sempre. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. O que Jesus quer dizer com isso? Ele conversava com homens crentes, judeus, que conheciam todo o Antigo Testamento e aguardavam a salvação de Israel, a intervenção de Deus. Então Jesus está dizendo: vocês sabem muito bem que eu vou voltar para o meu Pai, para preparar o reino de Deus, para que vocês habitem nesse reino de Deus, também para todo sempre. Ok? Parece difícil, pastor, eu não dou conta desse negócio, não.
Mas note que eu só pude falar do Espírito Santo porque eu li João 16. Então você não pode interpretar João 14 sem estudar João 13, João 15 e João 16 e João 17. Porque é todo o bloco de ensino de Jesus. A senhora escolheu um texto que faz parte de um bloco muito grande. Então, para entendê-lo bem, tem que estudar de João 13 a João 17. Se o Casimiro falar, abre o Salmo 1. O Salmo 1 é independente. Não precisa do Salmo 2, do Salmo 3, do Salmo 4. Se alguém fala, abre aí em Mateus 4, a tentação de Jesus. São 7, 8 versículos independentes. Agora a senhora escolheu um texto que faz parte de um bloco que começa em João 13 e vai até João 17. São capítulos deliciosos, né? Mas agora vamos fazer uma divisão nesse texto aqui. Eu vou pegar o seu texto, vou copiar, vou abrir aqui uma janela, copiei o seu texto. Todo mundo está enxergando? Mais ou menos? Mais ou menos, né? Se eu fosse escrever uma paráfrase desse texto, depois de ter lido várias outras versões, o que eu escreveria aqui? Não permita que seu coração se perturbe. Acredite em Deus, acredite também em mim. Eu colocaria entre parênteses, é Jesus falando. Na casa do meu pai, há muitos quartos, muitos cômodos, aí a gente tem liberdade de escrever a paráfrase que a gente quer. Se isso não fosse verdade, eu teria dito a vocês, eu teria conversado com vocês. Eu vou preparar lugar. E quando eu for e preparar o lugar de vocês, podem ter certeza, eu vou voltar. E vou recebê-los para mim. Porque aonde eu estou, eu quero que vocês estejam comigo. Vocês sabem para onde eu vou. Só isso. Eu reescrevi o texto com as minhas palavras, eu não mudei muito. Pode perceber que a minha reescrita do texto vai coincidir com muitas outras versões que eu havia lido com vocês aqui anteriormente. Não é para a gente inventar nada. Um bom intérprete bíblico é aquele que entende as Escrituras, não coloca um novo sentido sobre ela. Ela está escrita, é a palavra de Deus. Agora vamos dividir esse texto em argumentos. O que eu vou fazer aqui agora é para quem quer criar um estudo bíblico, pregar, tá certo? Quem quer dar uma aula, quem quer ter um pequeno grupo, quem quer ministrar um discipulado, quem quer pregar num evento familiar, ok? Para você interpretar a Bíblia, você não precisa desse momento aqui que eu vou ensinar, que é a divisão do texto. Quando eu dividir o texto, você vai enxergar o esqueleto do texto com a linha de argumentos de maneira muito simples, ok? Olha o quanto é difícil, gente. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Em primeiro lugar, Jesus convoca seus discípulos a não se preocuparem. Os desafia a acreditarem em Deus e a acreditarem nele. Porque em várias ocasiões, no Evangelho segundo João, Jesus havia afirmado, eu sou. A mesma expressão de Deus dita a Moisés em Êxodo 3. Moisés diz, Deus, quando eu voltar para Israel, o que eu vou falar para as pessoas? Quem é que apareceu a mim? Aí Deus diz, avisa para os israelitas que o eu sou apareceu a você. Em várias ocasiões no Evangelho segundo João, Jesus usa a expressão, eu sou. Ele está dizendo que é Deus. Então Jesus entendia que ele tinha a mesma dignidade de Deus. Não se preocupe o seu coração. Por quê? Porque nós cremos em Deus e porque nós cremos em Cristo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Olha a conjunção. Pois vou preparar-vos lugar. Uma outra conjunção. E quando eu for e vos preparar lugar,
voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para que, olha a conjunção conclusiva, onde eu estou, estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Quando eu divido o texto assim, eu estou vendo a linha de raciocínio do autor. Não deixe o coração de vocês ficar perturbado, por duas razões. Porque Deus é soberano e eu também sou. Ponha a sua confiança em Deus e ponha a sua confiança em mim. Consolem-se, porque na casa de meu Pai tem espaço para todos vocês. O amor de Deus é extravagante. Ele receberá todos vocês. Confiem em minha palavra. A palavra de Deus não mente. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Olha as divisões do sermão aqui, de maneira muito clara. Eu vou preparar lugar para vocês. A minha morte é necessária. Daí quando você lê João 13 a João 17, Jesus fala de sua morte. A minha morte é necessária. Necessária para preparar lugar para vocês. Isso aqui, gente, é um sinônimo para salvar vocês. Eu vou salvar vocês. Vou inserir vocês na família de Deus. E quando eu morrer, ressuscitar ao terceiro dia e vos preparar lugar, podem ter certeza. A obra que eu comecei eu vou terminar. Eu vou voltar. E eu não só vou voltar, como eu receberei vocês para mim mesmo. E aí quando você liga esse texto com Apocalipse, a Bíblia interpreta a Bíblia. Isso é uma regra de hermenêutica. A Bíblia interpreta a Bíblia. Quando você liga esse texto com Apocalipse, Apocalipse no capítulo 21 diz que Jesus volta e Ele estende a sua casa sobre nós. Cristo faz morada absolutamente e completamente sobre nós e conosco. E ao fazer morada, Ele retira de nós a dor, o choro, as lembranças das coisas passadas e tudo se faz novo. Então, voltarei, vou preparar lugar e vos receberei para mim mesmo. Se você estiver dando um estudo, uma reflexão, um almoço em casa, pregando no aniversário de 15 anos, ou falando num luto, você está num velório, gente. Olha que texto especial para um velório. A dor está intensa, mas consolem-se. Ele venceu. Ele está na presença de Deus nesse momento, enviou o seu Espírito que é santo, que habita em nós, que nos consola nesse momento da dor, e Ele prometeu voltar. Ele não é homem para mentir, sua palavra é verdadeira. Ele nos convoca a crermos em Deus e a crermos nele. Jesus é o Deus encarnado. Ele garantiu retornar. Aí se conecta com Apocalipse. Quando lemos Apocalipse 21, o próprio Jesus está retornando e arrancando dos nossos olhos, arrancando do nosso rosto a lágrima, a dor, essas lembranças dolorosas das coisas passadas e estabelecendo sobre nós a sua presença para todo sempre. Eu não fiz nada a não ser expor o texto de maneira devocional. Eu não inventei nada. A conclusão é, para quê? Olha a importância das conjunções. Isso aqui é uma conjunção conclusiva. Para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Isso aqui é uma digressão de Jesus. Ele está simplesmente voltando e explicando um pouco mais. Vocês sabem que eu vou para a presença de Deus. Mas como você concluiria num pequeno grupo, num discipulado, num culto doméstico, com seus filhos, com a sua esposa, sua família, seu marido? A conclusão é, o grande desejo de Deus é nos trazer para morar para todo sempre com Ele. Note, o texto está aqui. Não se turbe o vosso coração. Nesse primeiro bloco, Jesus lida com as nossas aflições. Ele lida com as nossas aflições, nos convocando a depositar a nossa confiança nele, que é Deus. Em segundo lugar, Jesus nos garante que ao morrer e ressuscitar ao terceiro dia, Ele cumprirá toda a palavra de Deus para nos inserir como filhos no reino de Deus. Em terceiro lugar, Jesus reafirma que a palavra dele é verdadeira. Ele precisava morrer e ressuscitar. Se isso não fosse necessário, ele teria dito aos seus discípulos. Se ele não tivesse que morrer, sofrer, ser traído, ele teria dito, mas era necessário. Então ele explica um pouco mais. Quarto, Jesus explica os benefícios de sua morte e ressurreição. Vai nos inserir na família de Deus, que é preparar-vos lugar. Vai garantir o seu retorno.
ele só retorna se primeiro ele sobe, mora na presença do Pai, espera o tempo certo da história para a multidão dos eleitos crerem, para depois retornar. E quando retornar, ele nos receberá para ele mesmo no novo reino. E a conclusão é: onde eu estiver, vocês estarão comigo para sempre e sempre e sempre. E vocês sabem para onde eu vou. É na presença de Deus. E é lá que será o lugar de vocês para sempre. Notem, que consolo maravilhoso nos momentos angustiantes que viriam. Então você já sabe que diante de João 13 a João 17, que é um contexto de grande tensão e de aflição, você precisa preparar essa mensagem, levar essa reflexão num velório, num quarto com alguém com câncer, num momento de dor, um homem na idade adulta desempregado, diante de uma tragédia, ou enfrentar suas dores particulares. Imagine você abrir as Escrituras no período da manhã, no início da tarde, enfrentando situações muito difíceis em sua vida e receber esse consolo. Deixar a palavra de Deus falar com você e não você colocar o seu desejo sobre ela. É muito rico o ensino. Vamos lá, escolham outro texto. Vocês estão espertos, hein? Só o texto de vocês, né, seus malandros? Vamos lá, Tiago. Tiago o quê? Tiago 1, Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Quais versos? Você não escolheu ainda não, né? Você está jogando verde aqui, né? Tiago 4. Isso aqui é Tiago 1 o quê? Então, ela está em pecado. Salmo 15. Vamos lá, Salmo 15. Que texto bem escolhido, gente. Eu vou mostrar por quê. Nós somos salvos pelas nossas obras ou pela graça de Deus em Cristo Jesus? Eita! Olha o Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo nome? Note que os verbos estão no... Quem há de morar? Quem habitará? O salmista está olhando para o amanhã. Quem é que tem condições de estar na tua presença? E ele vai responder. Agora no presente. Quer habitar com Deus? Então no presente você precisa ser assim. O que vive com integridade e pratica justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, nem quando ele coloca, como é que me falaram ontem, a música do helicóptero, 3 horas da manhã. Ontem no jantar lá, né, uma família aqui da igreja disse: pastor, tem os nossos vizinhos que começam no sábado às 10 da noite, baixinho. Aí na medida em que aumenta a dose de álcool no cérebro, eles vão aumentando o volume. Aí às 3 da manhã, 3:30 da manhã, no volume 10, começa o helicóptero. Eu falo para minha esposa: esconde debaixo da cama, vai acontecer alguma coisa, né? Então olha só, aquele que nem às 3 da manhã, diante de uma situação dessa, lança injúria contra o vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível réprobo, mais honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, eita, nem aceita suborno contra o inocente, quem deste modo procede não será jamais abalado. Vamos seguir o nosso exercício à risca? Olha só, NVI. Senhor, quem habitará no teu santuário? Verbos no futuro. Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é, olha o verbo no presente. Para estar na presença de Deus, primeiro precisa ser aquele que é íntegro em sua conduta, pratica o que é justo, de coração fala a verdade, não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado,
que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede jamais será abalado. NVI. Ó Eterno, quem é convidado para jantar na tua casa? A intimidade, né, com Deus, na presença de Deus. O que fazer para entrar nessa lista? Como é que eu posso ser convidado para estar diante do Senhor? Ande direito, faça o que é reto, fale a verdade, não machuque seu amigo, não acuse o próximo, menospreze o desprezível, mantenha a sua palavra mesmo quando tiver prejuízo, viva de maneira honesta, jamais aceite propina, você nunca entrará nessa lista negra se viver dessa maneira. Ok. Vou fazer a mesma coisa aqui. Nós somos salvos pelas nossas obras de justiça ou pelo sacrifício de Jesus? Deixa eu perguntar para vocês. Algum de nós consegue viver isso aqui todos os dias, até o fim, de maneira irrepreensível? Então, para onde o Salmo 15 aponta? Que todos nós estamos enrolados. Se alguém não viver essa integridade até o fim. E a pergunta é, quem é que viveu essa integridade perfeita até o fim? Jesus Cristo. Então o Salmo 15 está descrevendo o seguinte: você quer estar na presença de Deus? Precisa de uma vida perfeita. Você consegue viver essa vida perfeita até o fim? Não. Então você precisa de alguém que vive essa vida perfeita em seu lugar. E viver sob os méritos dessa vida perfeita que te substituiu, que é Jesus Cristo. Mas antes da gente chegar nessa conclusão, que eu já trouxe para vocês a conclusão, que está lá em Romanos 3, né? Em Romanos 3, Paulo diz, vamos lá para Romanos 3, depois a gente volta para o Salmo 15. Olha só, como o Romanos 3, verso 9 em diante, dá uma destoada do Salmo 15, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Romanos 3, 9. Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então ninguém consegue viver a integridade plena do Salmo 15 o tempo todo. Todos estamos debaixo do pecado. O próprio Antigo Testamento, como está escrito, e muitos salmos dizem isso, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta é sepulcro aberto, com a língua urde engano, o veneno de víbora está nos lábios. A boca tem cheia de maldição e de amargura, os pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Olha a lasqueira do homem aqui, ó. Aí o que Paulo vai dizer? No versículo 22, que Deus realiza a sua justiça mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, porque não há distinção, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Essa redenção, versículo 20, Deus propôs, através do sangue de Jesus, como propiciação, mediante a fé, para Deus manifestar a sua justiça. O que Paulo está dizendo é que Deus elaborou um plano para lidar com a nossa falta de perfeição. Quer entregar o seu filho para que ele vivesse de maneira perfeita. E quem depositasse a sua fé nesse filho que viveu de maneira perfeita, em nosso lugar, seria salvo. Esse é o projeto de Deus. Agora nós vamos voltar para o Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? É importante a gente fazer perguntas para o texto. Tabernáculo é a tenda de Deus no Antigo Testamento, livro de Êxodo. Era Deus morando no meio do seu povo.
Então, o autor do Salmo não fala simplesmente de uma tenda, mas de uma relação íntima com Deus. Olhe como Eugene Peterson traduziu: quem é que vai ser convidado para jantar com o Senhor? Quem é que vai ser convidado para ir lá na tua cozinha e abrir a tua geladeira e pegar uma bebida? Intimidade. Quem há de morar no teu santo monte? Aqui é o Monte Sião, gente. O Monte Sião, a cidade de Davi, que prefigura a nova Jerusalém que descerá do céu, é onde estava a Arca da Aliança. Salomão, filho de Davi, constrói o grande templo e lá é posta a Arca da Aliança. A intimidade máxima de Deus com seu povo. A presença de Deus no meio do seu povo. Então, quem é que há de morar no teu santo monte? Em outras palavras, quem é que vai ter intimidade contigo? Quem é que vai ter acesso à tua presença? Quem é que vai te olhar nos olhos como seu Pai, o seu Deus, e o Senhor olhar nos olhos como seus filhos? Então ele sai dos verbos no futuro, habitará, e quem há de morar para o presente. O que vive, eu faria assim, ó. O que vive, número 1, olha o esboço do texto, com integridade. Número 2, pratica a justiça. E aí vem, praticar a justiça implica de coração falar a verdade. Aquele que, número 3, deixa eu mudar isso aqui. Aquele que, número 3, eita, não difama com sua língua. Número 4, não faz mal ao seu próximo. Aquele que não lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que com os seus olhos tem por desprezível o réprobo. Aquele que honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano próprio e não se retrata. E aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Aquele que não aceita suborno. Aqui já não tem mais os números. Pronto. Note, a divisão do texto está clara. A gente só seguiu as conjunções, ó. Quem Senhor habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Ou em outras palavras, quem vai ter intimidade com o Senhor? Quem jantará à tua mesa? Quem será feito teu filho? Quem será perdoado de todos os pecados? E aí ele vem com a lista. Aquele que vive de 10 maneiras com integridade. O que significa integridade? Uma vida irrepreensível. Um jeito de falar, agir e pensar. Aquele que pratica justiça. É aquele que cuida de quem sofre. Ah, esse "e" aqui é separado mesmo, gente. Desculpa, eu errei. Então aqui, ó, entra uma lista de 11 atributos. São 4, não? Eu estou estudando o texto aqui agora com vocês, então eu vou cometer esses deslizes. Olha só. Quem é que vai estar na presença de Deus? Aquele que vive com integridade, aquele que pratica justiça, aquele que fala a verdade de coração. Fala a verdade quando você é pressionado a mentir, quando você é pressionado a dizer meia verdade, quando você é pressionado a usar eufemismos, quando você é pressionado para a política das boas relações, a ficar em silêncio. Ainda assim você falará a verdade, ainda que isso traga para você um prejuízo muito grande. E a gente sabe que na nossa cultura falar a verdade o tempo todo é um grande desafio. Aquele que não difama com sua língua. Difamar é produzir a má fama de alguém, é a calúnia, é a maledicência, é macular o nome e a integridade de alguém. Lembra que Paulo está condenando a igreja de Corinto hoje? Só as fofocas. Ainda bem que é só em Corinto, né, gente? Entre nós não tem esse problema, né? Todo mundo aqui é santo.
A tradução do Eugene Peterson? Ah, eu entendi. Então vamos voltar para ela. Aqui, ó. Como é que termina João Ferreira de Almeida? Deixa eu voltar aqui para Salmo 15. Olha só. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Em outras palavras, quem viver dessa maneira, não será atingido pela ira de Deus, vai viver na presença de Deus, terá intimidade com Ele. Vamos ver a tradução do Eugene Peterson. Lembrando, gente, que eu uso João Ferreira de Almeida. As outras traduções, eu uso somente para ampliar a minha visão. Eu faço crítica à maioria delas, tá certo? Vamos para João Ferreira de Almeida. Você nunca entrará na lista negra se viver dessa maneira. Ótimo, você está interpretando o texto, eu concordo com você. Uhum. Ou eu tiraria a parte negativa. Se você viver dessa maneira, você terá intimidade na presença do Pai. Palmas para a nossa intérprete bíblica, viu? Certinha, Denise. Isso aí, querida. Concordo. Então, olha só. Você já tem um esboço da pregação. Você quer viver na presença do Pai? Então, viva seguindo essas 11 características aqui. Ó. Seja íntegro, pratique a justiça. Praticar a justiça é socorrer mesmo quem sofre o tempo todo. E Anápolis está cheio de gente sofrendo. O tempo todo. Fale a verdade o tempo todo. Ainda que você receba grandes prejuízos por falar a verdade. Seja pressionado para contar uma meia verdade. Não difame com sua língua. Não faça mal ao seu próximo. Fazer mal ao próximo, gente, não é só eu maltratar alguém, não. É eu ser omisso quando devia ajudar. São os pecados de omissão e comissão. Comissão é quando eu participo indiretamente. Há uma maneira de ajudar, eu não ajudo. Através da minha negligência, eu peco com a comissão. Não lance injúria contra seu vizinho, nem quando ele ouve o helicóptero às 3 da manhã. Aí é difícil, hein? Nem quando ele põe o lixo fedido dele na sua lixeira. Num sábado ou num domingo de manhã, e só vai ser recolhido 2 dias depois. Você não pode lançar injúria contra o seu vizinho. Você vai ter que viver desse jeito, viu, querido? É aquele que aos seus olhos tem por desprezível o réprobo. Isso aqui é fácil. Eu vou odiar a corrupção, eu vou odiar a mentira, eu vou odiar quem faz mal, eu vou odiar toda forma de opressão contra o pobre. Isso aqui é fácil, mas é aquele que honra aos que temem ao Senhor. E aí? Aqueles que andam com Deus, que pagam o preço, são honrados por você. Aquele que jura com dano próprio e não se retrata. O que é jurar com dano próprio e não se retratar? Ele está falando a verdade, ele é pressionado de tal maneira para mentir, ele diz: eu não posso. Esse versículo aqui, por exemplo, eu poderia citar Martinho Lutero. Martinho Lutero recebe uma convocação do Papa, que era a maior autoridade do planeta, para ele se retratar de todos os seus escritos. Quais eram os escritos de Martinho Lutero? De que nós não precisamos da igreja como instituição para nos conduzir a Deus, precisamos somente do sacrifício de Jesus Cristo para nos salvar. Gente que comprava, as indulgências, eram uma ofensa contra Deus, porque nossa fé não é comprada, é obra da graça de Deus. De que a Bíblia deveria ser traduzida para o vernáculo, a língua materna de cada país onde ela estivesse, para que as pessoas pudessem, como sacerdotes, ler as Escrituras e poder compreendê-la. Isso era uma abominação, porque Martinho Lutero enfiou o dedo na corrupção da instituição. As indulgências eram usadas como dinheiro para construir a Basílica de São Pedro, uma obra caríssima, e bancar todo o sistema de grande corrupção hierárquica que a instituição criou. Martinho Lutero é chamado, na presença do Papa, com as maiores autoridades religiosas de seu tempo, e ele é pressionado a se retratar. E diante daquela pressão, ele traz uma das falas mais conhecidas. Assista um filme de Martinho Lutero ou leia uma biografia que você vai ficar encantado. Ele diz: eu não me retratarei e jamais me retratarei até que eu seja convencido pela verdade de Deus de que o que eu disse fere as Escrituras. Enquanto eu crer que o que eu disse está fundamentado nas Escrituras, a minha consciência está cativa a Deus.
eu temo a Deus e não aos homens. Diante do Papa, ele falou isso. Diante do Papa. Resultado disso, ele foi excomungado. Sabe o que é excomunhão no século XVI? O seu Zé da panificadora não venderia para você, o açougueiro não venderia para você, você não poderia abrir conta em nenhum banco, você não poderia votar, tirar título de eleitor, ter CPF. E sabe o que isso significa no Brasil, né? Você não pode nem prestar concurso público. Olha os danos. Isso é não se retratar com dano próprio. Eu fico no prejuízo, mas por saber que eu disse a verdade, e por minha consciência estar cativa às Escrituras, eu não vou me retratar. Aquele que não empresta seu dinheiro com usura e nem aceita suborno contra o inocente. Você viu já? Aí como é que você termina isso aqui? Gente, quem é que vai habitar na presença de Deus? Estou enrolado, que lasqueira. Por isso você precisa ter uma boa teologia. Eu passei no grupo um livro do Martin Lloyd Jones, Deus Pai, Deus Filho, no grupo de vocês, no nosso grupo aqui. Aquele livro contém, acho que 35 capítulos da mais pura teologia. Você precisa ter uma mente que compreenda o todo das Escrituras. Porque quando você lê o Salmo 15, você vai para o trabalho, se você leu ele de manhã numa culpa, eu estou enrolado. Você pode até se esforçar para viver, mas 2, 3 horas depois você vai patinar. Se você for honesto consigo mesmo, você vai patinar e dizer, transgredir. Tiago diz que aquele que obedece toda a lei, mas tropeça num só ponto, se faz culpado de todos os pontos. E aí? Então você terminou de ler o Salmo 15 e você disse, não tem jeito para mim. Aí você precisa de Romanos 3, que Deus fez um plano. Alguém vive de maneira perfeita, onde eu não consigo viver. Oferece um sacrifício perfeito. E eu colocando minha esperança na obra fiel desse que vive perfeito, Deus tributa na minha conta a perfeição daquele que viveu de um jeito irrepreensível. Isso é justificação. A Bíblia diz que nós somos justificados pela fé. Justificação é Deus olhar para nós como se nós não tivéssemos pecados do passado, do presente e do futuro, porque a obra completa e fiel de Cristo foi colocada sobre nós. Deus olha para nós e o que Ele vê agora é a proteção do sangue, que ofereceu um sacrifício perfeito. Olha que incrível. Se você vai trazer uma reflexão de um texto desse, para pessoas autossuficientes, que confiam demais em si, em sua reputação, capacidade acadêmica, para os nossos juristas, para os nossos políticos, legislativo, executivo, judiciário. Se você está liderando um pequeno grupo, um grupo de discipulado, um almoço em família, um devocional familiar, você está com seus filhos, olha só que culto doméstico fantástico, você está com seus filhos, tem que viver assim, assim, assim. Meu filho, papai e mamãe não conseguem viver assim. Papai e mamãe eventualmente mentiu e vai mentir, ainda sem querer. Sabe aquele menti. Faltei com a verdade. Sabe aquela pressão de, poxa vida, usei um eufemismo aqui, não devia ter usado. Depois você pensa e diz, poxa, não devia ter feito isso. Está com seu filho, saiu do culto, frita alguém num comentário desnecessário, perde os filhos. A gente não faz isso não, só de outros lugares, tá, gente? Então, meu filho, papai e mamãe não conseguem viver assim. Esse texto foi escrito aqui para mostrar que nós precisamos de um Salvador. Jesus Cristo viveu de maneira perfeita tudo isso aqui. Papai e mamãe colocou a sua fé nesse Jesus. Coloque a sua fé, porque você não vai conseguir se salvar. Deus é o perdoador de todos aqueles que o buscam. Note que você está argumentando com o seu filho, com as Escrituras, criando nele uma consciência de reino de Deus. Você está moldando a consciência, não a estética, a embalagem, o comportamento. A gente se preocupa muito em modelar o comportamento. Não faça isso, aquilo outro. O Salmo 15 já traz a lista. A pergunta é, a gente está atingindo a consciência? Nossa consciência tem que ser atingida e a consciência dos nossos filhos, daqueles que nos cercam. Hoje a gente só tocou no degrau 3, viu? Domingo que vem a gente desenvolve um pouco mais ele.
Mas vocês viram o quanto ele é importante? Você olhar os primeiros 2 versos, os verbos estão no passado, no futuro. Depois, todos eles estão no presente, os versos que se seguem. E no fim, ele termina com o verbo no futuro. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Será. Quem é que vai habitar na tua presença? Tem que viver assim. Quem viver assim, terá a recompensa. Quem consegue viver assim? Ninguém. Precisamos do plano de Deus, que é Jesus Cristo. Ok?